Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje vai ser mais uma aula aí de estilo, tá? A gente vai estar trabalhando aí, criando alguns elementos nessa aula que vai ser referente aos modais, né? No caso da deleção, né? Nós temos aqui no XD planejado um modal, onde, no modal, né? A gente vai mostrar um delete confirmation, né? Que seria um elemento ali para confirmar ou não a deleção. E teremos também um modal de confirmação, né? O modal o de confirmação e um que vai pegar o feedback, que vai dar um feedback ao usuário, né? Que se foi deletado com sucesso, ele vai ser exibido. Então a gente vai estar criando essas componentes. E na próxima aula a gente vai colocar elas em uso, né? Colocar elas em prática aí para serem introduzidas aí no fluxo aqui da aplicação. Tá, beleza? A gente vai fazer alguns ajustes também no formulário, tá? Alguns ajustes ali, detalhes também no botão, a gente vai mexer um pouco, enfim, a gente vai trabalhar bastante aqui com o estilo dessa aplicação, tá? Então, com CSS, na verdade, tá? Então, vamos lá. Eu tô aqui na nossa tela de produtos, né? No index aqui de products, eu vou mostrar aqui a aplicação, o formulário, né? O formulário ele ficou dessa forma aqui. Se a gente atualiza ele aqui, né? O modal já inicia aberto, tá? A gente pode iniciar ele fechado, visto que... E a gente não adicionou aqui a opção de fechar ele, né? Então, a gente vai estar fazendo isso nos vídeos de JavaScript, tá? Como aqui é utilização, eu não vou mexer com isso agora, beleza? Mas é o seguinte, essa lista, ela tá mostrando aqui o scroll na direita, mas ela não é maior do que tipo assim, eu não tenho a opção de fazer o scroll, né? E mesmo assim ela tá indicando isso aqui para mim. Então, uma das opções que a gente pode fazer, uma das ações que a gente pode tomar aqui é usar, meio que fazer essa lista ficar maior do que o container, tá? Forçar o scroll a aparecer. Porque pelo que a gente planejou, né, lá no XD, a gente teria mais opções aqui, então essa lista realmente seria maior. Mas como a gente não tem no momento, eu vou tirar esse scroll, tá? Porque aqui ele não tem utilidade, né? Então, aqui no VS Code, nós vamos vir aqui no nosso formulário, na nossa componente, né, que adiciona produto, no Add Product Form. Vou vir aqui no arquivo de styles dela, e aqui nós temos, né, na classe form, né, no estilo que a gente aplicou no nosso formulário, um overflow x e y. Eu vou só comentar eles aqui, tá? Deixar eles aí, e aí vai sumir o scroll, beleza? Outro ponto que a gente tem aqui é o espaçamento aqui entre esses elementos, tá? E ele tá sempre jogando um elemento à direita. Isso não tá tão legal, tá? Então o que a gente pode fazer? A gente inspeciona aqui com essa ferramenta do DevTools, né? O Inspect Item. A gente pode ver que ele está dando espaçamento igual aqui entre essas componentes. E sim, não é bem também o que a gente quer que aconteça, né? Então eu vou tirar esse Space Between, né? Aqui é uma propriedade do Flex, no Space Between, e vou definir o espaço fixo, né, que eu quero que ele coloque entre essas componentes. E dessa forma, essa loja aqui não vai ficar sempre à direita, né? Ele vai ficar mais centralizado aqui. Beleza? Então, aqui no VS Code, essa classe line, né, que é o que a gente está aplicando para criar essa linha. Aqui no projeto, a gente volta aqui no HTML, nós temos uma div, e essa div encobre, né, ela está em volta de alguns inputs para formar essa linha, né? Tanto que o styles aqui está na classe line, que é basicamente um display flex, né? Um container flexível. A direção é row, né? Linha, então ela vai colocar esses elementos em linha, e justify content space between, que está gerando aquele espaço entre esses elementos. A gente pode estar passando aqui a propriedade gap, né? Ou seja, eu vou criar um espaçamento, vou definir esse espaçamento, e eu posso passar, por exemplo, uns 100 pixels, que ele vai colocar esse espaçamento fixo para mim de 100 pixels entre os elementos, e na direita aqui vai ficar um espaço mais livre, né? Então aqui tá ok. Ele aplicou também nessa linha de baixo, só que o problema dessa linha de baixo é que o nosso text area, a gente passou para a propriedade, o flex 1, né? Para ele ocupar todo o espaço em branco que estiver disponível. Então, nesse caso aqui, eu não vou querer que ele ocupe todo esse espaço. E aí eu vou tirar o flex 1 e a gente pode passar, por exemplo, um flex 0.8, 0.7 para ele ocupar 70% do espaço em branco, e aí ele vai se ajustar
a isso aqui, beleza? Então, voltando aqui na estilização nossa, né? Nesse caso aqui, a gente vai ter que voltar no nosso caso, isso aqui eu passei direto no elemento, né? Então, aqui no input text area, eu vou abrir ele, vou abrir o arquivo de estilos dele, e no container dele, né? Tá com flex 1. Eu vou passar aqui um flex 0.7, vai. Vamos ver aqui como é que vai ficar isso. Então, o container, né, a div que está por fora, vai ocupar 70% do espaço em branco. E o text area em si, nós passamos para ele a largura de 100%. Então, ele vai sempre ocupar 100% do espaço que está disponível para ele. Então, salvando aqui, ele se ajustou, né? A div diminuiu, o text area continua aqui dentro. E agora nós temos esse espaçamento aqui, trazendo um pouco, né, essa quantidade em estoque um pouco para a esquerda. Beleza? Então, isso aqui tá ok, a gente vai deixar assim. Outra coisa que eu queria mexer aqui é o nosso botão, tá? O botão, se a gente olha melhor, o texto adicionar produto, ele tá com a margem na esquerda, tá? Que essa margem na esquerda a gente colocou quando a gente tem um ícone, tá? Então, se a gente olha aqui atrás, ó, no botão de adicionar novo produto, quando tem o botão, aqui não tá fechando, né? Quando tem o mais para adicionar produto, eu dou essa margem aqui entre o texto e o ícone. Mas quando eu não tenho ícone, eu não preciso da margem, tá? Então é até interessante a gente estar abordando isso aqui, porque é bem interessante, é bem importante a gente fazer o uso dessa ideia aqui, aplicar isso no projeto, que é aplicar um estilo condicionalmente em um elemento, tá? Então, no caso, seria no nosso span, né? Se eu abro aqui o estilos, eu estou aplicando aqui no span diretamente a margem left de 15 pixels. A forma mais simples de fazer isso é ter duas classes. Então, vamos fazer o mais simples, né? Até para ficar claro para vocês. Que eu vou ter, por exemplo, uma classe aqui tipo hasIcon. E eu vou ter também outra classe, né? Outra classe, eu vou chamar isso aqui de without icon. Ou seja, no caso aqui não seria has, né? Seria with icon e without icon. Se eu tiver um ícone, eu vou aplicar a margem left de 15 pixels. Se eu não tiver o ícone, nesse caso aqui, eu não vou fazer nada, né? Ou a gente pode passar, né? O margem left para ficar intuitivo, né? 0. Tá? Então eu tenho duas classes, né? Dois estilos diferentes. Então aqui no meu botão eu vou aplicar esse estilo na minha tag span, dependendo se eu tenho ou não um ícone, tá? Se eu recebi ou não um ícone como parâmetro. Se a gente der uma olhada aqui, o ícone ele é opcional, né? Se eu boto o mouse em cima de ícone, ele pode ser um elemento JSX ou undefined. Então eu vou verificar aqui no span, nós teremos, né, o atributo class name. E aqui eu posso fazer uma condição, né, do JavaScript, um ternário. Então, se o ícone existir, né, a interrogação, se ele existir, eu vou retornar o styles.withIcon. Se ele não existir, né, os dois pontos, eu vou retornar styles.withoutIcon. Certo? Aqui eu poderia ter só o caso quando eu tenho o estilo com ícone, né, dessa forma aqui. Não ter um estilo sem ícone, até porque no momento agora, se eu não tenho ícone, eu meio que não aplico estilo diretamente no spam, mas eu vou fazer aqui com o ternário para ficar intuitivo, tá? Salvando isso aqui, a gente volta aqui no aplicativo. Tá normal aqui o botão, né? O novo produto, tá de boa, tá com a margem aplicada. Se eu clico aqui em novo produto, agora o texto aqui desse botão inferior não tem aquela margem na esquerda, certo? Então, bora manter assim e vamos prosseguir, tá? Agora, o que a gente pode fazer? O que a gente vai fazer, né? É criar, deixa eu voltar aqui no XD, é criar essas componentes aqui de feedback. Tanto a de deleção, quanto a de... Opa! A de deleção, meu Deus do céu, aqui.
tanto a de deleção quanto a de confirmação. No caso, essa seria a de confirmação, eu vou confirmar que eu quero excluir um produto, e essa que seria um feedback, né? Produto excluído com sucesso. Então, eu peguei essas imagens aqui, eu já coloquei lá na minha pasta Assets, a gente só vai realmente estar criando aqui os nossos elementos, beleza? Então, para desenvolver esses elementos, eu vou fazer a mesma lógica que a gente teve do modal, que foi o quê? Eu vou sempre exibir o modal, tá? Então, sempre eu vou ter ali, quando eu iniciar a aplicação, eu vou iniciar com aquele elemento. E aí a gente vai editando, vai alterando, vai dando Alt Tab ali, vendo como é que tá ficando, para a gente não ter sempre que clicar em alguma coisa, tipo colocar o modal para iniciar como falso, ter que ficar clicando para abrir o modal e ver como é que tá ficando a minha componente, tá? Então eu vou fechar essas coisas que eu já editei. E aqui no meu índice, no meu index, né, de produto, eu tenho aqui um ternário que eu verifico se show modal é true, eu mostro o meu modal com o add product form. Tá? E show modal, ele está iniciando como true. Então, eu vou deixar isso aqui do jeito que está. Eu vou iniciar ele como false, tá? Então, dessa forma, quando a minha aplicação atualiza, ela não abre mais o modal de cara, beleza? E agora, logo aqui abaixo disso aqui, eu vou adicionar um modal, né? E aqui, ao invés de eu ter o add product form, eu vou ter a minha componente que eu vou desenvolver aqui agora, que eu vou criar aqui agora. Então eu vou chamar ela de modal, de delete confirmation, tá? Então essa confirmação de deleção é específico da minha página de produto. Então eu vou criar aqui em components, eu vou criar uma pasta chamada delete confirmation, tá? E aqui dentro eu vou criar componente, né? Vou ter aqui um index tsx, né, com a componente. Então aqui RAFCE, né, o nosso snippet aqui. O nome da componente é delete confirmation, tá? Vou salvar. Já vou criar aqui um arquivo de styles também. No caso aqui é styles.module.css, né? Beleza? E aqui no delete confirmation eu vou importar já esse styles. Styles módulo CSS. Beleza? Componente delete confirmation criada. Vou importar ela aqui e salvar. E nós teremos o modal aqui, isso que está escrito aqui, né? Delete confirmation. Então aqui a gente já começa a criar a estrutura dessa componente, tá? Então vamos voltar aqui no nosso VS Code, tá? No delete confirmation aqui dentro, por enquanto só tem uma div, né? Que essa div é o nosso famoso container, né? Então o class name dele já vou criar aqui. Vai ser styles.container. Aqui dentro, ao invés de ter o texto delete confirmation, a gente já vai começar a criar a estrutura dessa nossa componente. Para já facilitar a visualização, eu vou criar aqui no meu arquivo de estilos a classe container e passar o background color branco, né, para a gente conseguir visualizar melhor o que a gente está criando aqui. Por enquanto não vai aparecer nada porque eu só estou com a div vazia, né? Mas nós teremos aqui alguns elementos, tá? Um deles vai ser uma imagem, né? E qual imagem que é? Vai ser essa imagem aqui, né? Nesse caso aqui no delete confirmation desse x, certo? Depois disso, a gente tem o quê? A gente pode ter um parágrafo, um H1, né? O que faz mais sentido nesse caso, né? Porque esse texto, ele semanticamente falando, né? Ele tem aqui a sua importância, né? Você tem certeza que deseja excluir esse produto. No caso, tem uma hierarquia não só visual, mas também semântica aqui entre esses textos, né? Você tem certeza que eu quero excluir um produto e aqui o outro texto falando que após excluir eu não vou conseguir reverter a ação, tá? Então, essa primeira tag aqui, eu vou criar um H2, tá? Pra gente
A gente deixa o H1 específico para títulos, vai, e um H2 seria para esses, entre aspas, títulos menos importantes, tá? É difícil, é um tema difícil aqui da gente decidir o que fazer. Mas aqui a gente vai ter esse texto, né? Tem certeza que deseja excluir este produto. Tá? Aqui embaixo eu vou ter uma descrição, né? Nesse caso aqui eu vou criar um P, né? Que vai ser um texto, ou um spam, na verdade, né? Vai ser esse texto aqui que vai esse detalhe aqui da deleção, né? Se eu tenho certeza, não, né? Que após excluir, eu não vou poder reverter essa ação. Se eu salvo isso aqui, e a gente volta aqui no browser, já tem aqui, né? Você tem certeza que eu já excluí o produto e o parágrafo, né? O que mais que a gente vai ter aqui? Um botão, né? Se a gente olha aqui no XD, eu tenho um botão, né? Excluir produto. Então, eu vou ter aqui também um button. Opa! Tá? Esse botão é a componente que nós já temos, né? Então, eu vou importar ele aqui. Ele vai me pedir um texto, né? O texto que vai ser exibido, que é o quê? Excluir produto. Certo? Voltar aqui no React, tá aqui o botão, né? Excluir produto. Beleza. E agora a imagem, né? Eu passei ali a imagem vazia, mas aqui a gente vai importar ela do nosso assets, né? Então eu vou chamar aqui o import, delete, confirmation, img, vou chamar disso aqui. Vou importar from, eu vou ter que voltar alguns níveis, né? Voltar para assets. E aqui tá a imagem, né? Na verdade, vai estar como SVG? Tá como SVG, né? Esse delete confirmation.svg. Então, na minha imagem, eu vou passar aqui o source dela, né? Que é isso que eu acabei de importar. Delete confirmation img. E tem aqui também o texto alternativo, né? Que é basicamente, se a minha imagem não poder ser carregada, eu vou ter esse texto aqui alternativo que vai ser exibido. Que é confirmação delete ícone delete. Vamos deixar assim. Beleza? Então vamos voltar aqui no browser. A imagem não apareceu. Certo, o que eu tenho que fazer aqui a mais? Delete confirmation img. Estou importando from assets. Deixa eu abrir ela aqui. Esse arquivo SVG que eu copiei. Delete confirmation.svg. Aqui dentro tem um base 64, né? Mas a imagem aqui tá certa, né? Beleza, vamos img, né? A tag com o source. Por que isso aqui não está exibindo? Apareceu. Era que teve um delayzinho de carregar a imagem no browser, né? Mas estava certo. Era aquilo mesmo. Então, basicamente, o conteúdo dessa componente vai ser isso, né? Teoricamente, estruturalmente, nós estamos prontos, tá? Então, agora é CSS, né? Até então a gente estava no HTML, agora vamos para o CSS. Então, já aqui no CSS, né, nós criamos aqui o container, né, que é onde a gente está definindo a cor de fundo. E aqui a gente já vai começar a alinhar, criar borda, definir tamanho de fonte, enfim. Vamos começar pelo alinhamento, tá? Então, esse container, né, vai ter aqui um display flex, né, vai ser um container flexível. Nesse caso aqui, o flex direction não vai ser row, né, vai ser column. Ou seja, eu quero alinhar esses elementos em coluna, tá? E aqui a nossa imagem já deu uma redimensionada gigante aqui, né? Vamos deixar assim, depois a gente vai chegar nisso aqui, tá? O Flex Direction Column, o que mais que eu tenho que passar aqui? Eu vou ter que alinhar esses itens, né? Porque se a gente ver aqui, eles estão alinhados. No caso aqui, a imagem cresceu, né? Ocupou todo o espaço, mas o texto, eles estão alinhados, e o botão está sendo alinhado à esquerda,
tá? Então, eu vou alinhar esses itens no centro, tá? Então, aqui no column, vou passar aqui um align items, center, certo? E agora, voltamos aqui à normalidade, né? Tá tudo sendo alinhado ao centro, no eixo vertical, beleza? Então, o que mais que a gente pode passar aqui? Tô alinhando. Na verdade, aqui a gente vai ter que... A gente tem que fazer um tratamento aqui para conseguir quebrar esse texto, tá? Porque, tipo, tem certeza que deseja excluir esse produto, tá em uma linha só, né? Se a gente olha aqui no XD, tem certeza que deseja, quebra a linha, e aqui embaixo também. Após excluir, você não poderá... Tô quebrando a linha. Então, para quebrar essa linha, nós temos um elemento aqui no HTML, né? Que é o BR, né? Ou seja, um break aqui da linha, tá? Então, tem certeza que deseja, eu vou quebrar a linha. Eu não preciso dos espaços, né? Após excluir, você não poderá quebrar a linha de novo. Salvando isso aqui, o nosso HTML agora, ele já corrigiu, já arrumou. O alinhamento do texto não tá legal, né? O texto em si, né? Porque eu tô alinhando as tags, né, dos elementos, mas e aqui na verdade a gente não tá percebendo isso muito bem porque o tamanho do container em si tá dinâmico, né? Tá dependendo do conteúdo. Então eu vou passar um tamanho fixo aqui para esse container e aí as coisas, uma largura fixa, né? E as coisas vão começar a se organizar. Então aqui no meu CSS, no container, eu vou passar aqui uma largura de, sei lá, uns 30 VW. Ficou um tamanho bom, né? Então agora com essa largura fixa, o elemento, se a gente inspeciona isso aqui, os elementos H2 e span estão se alinhando ao centro, tá? Mas o texto dentro deles não está se alinhando. Então a gente vai ter que passar para esses elementos o text align, né? A propriedade text align center, né? Essa propriedade a gente pode passar diretamente no elemento, tá? Então eu posso criar uma classe aqui específica para o meu H2 e para o meu span e passar lá o text align center, ou eu posso passar para a componente Py. Então aqui no container eu posso falar o text align center. E se a gente volta lá, o texto agora se alinha. Tirar isso aqui, o texto agora já está alinhado ao centro. Beleza? Então vamos lá, vamos prosseguir. Agora, o que eu já fiz, né? Já estou alinhando o texto, está tudo alinhado bonitinho. Agora é a questão da estilização desse texto, né? Do H2 e do meu span. Tá? Então eu posso fazer aqui aquele selector que a gente vem fazendo, né? Que eu vou pegar o H2 que está dentro do elemento que está com a classe container. E aqui eu vou aplicar algum estilo, né? Controlar o tamanho da fonte, se eu quero ela negrito ou não, certo? Se eu quero algum tipo de margem, né? Então aqui eu vou passar um font size. Vamos olhar aqui no XD. Esse tem certeza que deseja escolher um produto, o tamanho dessa fonte é 28, tá? Então, font size, 28 pixels, tá? O que mais? Ela é semi-bold, né? Não é negrito. Então, o font weight não é bold, né? A gente pode passar aqui um 500. Talvez, vamos ver aqui como é que ficou. Isso, ficou perfeito. Certo? O que mais que a gente pode olhar aqui? O espaçamento do H2 para a imagem, né? O espaçamento, a distância entre esses dois containers. Aqui no XD, como é que eu faço para ver isso aqui? Isso aqui, ó. A gente pode passar uns 40 pixels, né? De distância, arredondando aqui, né? Então, no H2 eu vou ter uma margem top, né? Uma margem ao topo de 40, né? 40 pixels. Salvando aqui, ele já deu esse espaçamento. Beleza? Então, o que mais que a gente vai fazer aqui? Agora esse texto de baixo, né? Essa descrição aqui que é o nosso spam. Olhando aqui para ele,
Ele já tem tamanho 16, tá? A distância dele aqui a gente pode colocar uns 30 pixels, né? E o que mais? Tamanho da fonte 16, regular, 30 pixels. A cor também a gente vai ter que alterar, né? Colocar um cinza mais claro. Então, beleza, vamos lá. Aqui eu vou fazer um outro selector, né? Container, vou pegar aqui as tags spam. O font size 16 pixels. 18 não, 16. O font weight, nós teremos o normal, né? Só digitar aqui normal. E teremos também o margem, né? Margem top de... Quanto que é? Lá, 30, né? 30 pixels. Certo? Vamos olhar aqui no código. E é isso, né? Espaçamento tá ok. O que a gente tem que fazer aqui? A cor, né? Então, o color. Color. A cor aqui eu vou pegar a minha variável, né? Que nós temos lá a variável text secondary. Vamos só confirmar aqui no nosso... Na pasta global, né? Global styles, os estilos globais, nós temos aqui um text secondary, que é uma cor, né? É um cinza. Então vamos ver aqui no browser, isso aqui, né? A cor. A cor secundária, ele aplicou a cor também no botão. É interessante isso aqui, porque nós falamos o quê, né? O que eu falei aqui? No nosso selector aqui do container, né? Eu vou pegar, no container eu vou pegar todos os spams que estão dentro dele. Então ele pegou o spam até do botão, né? Nós temos aqui um botão, né? A componente nossa button, ela usa um spam. Então, nesse caso aqui, é um caso onde a gente está tendo um conflito, né? O selector nosso não está selecionando da forma correta o elemento. E aqui, quando a gente está falando de CSS, a gente tem diferentes tipos de seletores, tá? Então, eu vou até mostrar para vocês aqui, se pesquisar aqui por CSS Selectors, que a gente vai encontrar aqui no W3 Schools, a gente vai encontrar uma referência aqui de alguns tipos de seletores bem interessantes, tá? A gente vem usando os mais simples, né, que é via classe, ou via classe e elemento, né, que seria... Cadê ele aqui? Não tem? Aqui é mais de uma classe, né? Elemento.classe, enfim, não vai ter. Mas aqui nessa lista tem alguns bem interessantes, tá? Tem muita coisa interessante aqui sobre selectors, né? É interessante a gente dar uma explorada. E o bom dessa documentação aqui do W3 Schools é que quando eu clico em algum desses elementos, ele vai abrir aqui uma página onde ele fala sobre, e tem aqui também um Try It Yourself, né? Que é um exemplo real, né? Então, se eu clico aqui nesse Try It Yourself, ele vai me abrir um HTML, CSS, executando aqui, e o exemplo logo ao lado, né? Então, eu consigo ver aquela propriedade em uso, tá? Então, é muito interessante, tá? É muito importante. É uma fonte muito boa aí de estudo sobre os selectors, tá? E no nosso caso, um que vai servir para a gente é esse aqui, ó. O sinal maior, né? O elemento, o sinal maior, que esse aqui pode ser elemento ou classe, né? O sinal maior, outro elemento, que ele vai selecionar um elemento, no caso aqui, um div maior que p. Ele vai selecionar todos os elementos p, onde o pai é uma div, tá? E isso aqui vai ser o suficiente para a gente, por quê? Porque aqui no nosso React App, se a gente analisa aqui, nós temos uma div, tá? Que é o nosso container, e nós temos aqui a nossa tag p, tá? Então, a div é pai, a classe container, né? Ela é pai do meu... Está aparecendo aqui a imagem. É pai do meu spam, tá? No caso aqui do botão que está aqui dentro, e ele está selecionando porque esse spam aqui de dentro, ele tem como pai a classe container, né? Então, por isso que está selecionando os dois. Mas quando a gente trocar isso, né, e eu colocar aqui, eu vou ter lá a minha classe container, um sinal maior e o spam, né? Então, o meu spam, ele vai ser
ele é um filho direto do container, né? Da minha div. E esse span aqui de dentro não. Tipo, ele é filho direto de um botão, né? Tipo, ele continua sendo filho do container, mas não é direto, né? Não é o seguinte, né? Então, por isso que ele não vai ser selecionado, né? Se a gente clica aqui, né, no elemento maior que o elemento, a gente tem aqui o Try It Yourself, e ele vai dar um exemplo, né? Onde nós temos aqui uma div, né? Não, no caso aqui essa div de baixo, né? Nós temos uma div com um span e um p, certo? E outro p aqui embaixo. Então ele tem aqui I will not be... tá estranho isso aqui. Aí tem um p aqui, I live in Duckburg. Tem aqui logo outra div, um span e um p que está escrito aqui I will not be styled, né? E tem aqui um P com My Best Friend is Mickey, né? Aí ele fez aquele selector lá. Se o div é maior do que... Aqui, ó, aumentar aqui. Se o div é maior do que o P, ele vai dar o background color. Então, ele vai pegar um filho direto, né? O P que é filho direto de uma div, né? Que nesse caso aqui vai ser esse aqui, né? I live in Duckburg, que é o que está com o background amarelo. O outro aqui, esse outro P, ele é filho direto de um span, que é filho direto de uma div. Beleza? Então, tem muito exemplo aqui para ser explorado, muita coisa. Mas vamos voltar aqui para o exemplo nosso, para a gente não perder muito tempo, tá certo? Então, aqui no CSS, ao invés de eu pegar um container span, vou pegar um container maior que span. Salvando isso aqui, ele vai aplicar esse estilo só no cara que eu quero, né? No span que eu quero. E isso é interessante até a gente ver esses casos assim, que isso ressalta cada vez mais a importância de pacotes que tratam essa questão de estilização para a gente. E um que é muito popular é o Styled Components, né? Que nesse curso aqui a gente não vai falar dele, mas é uma biblioteca muito incrível para React, que vai nos ajudar nisso. Ele nos ajuda a aplicar o CSS não em uma classe, mas em uma componente, né? Styled Components. Eu vou criar componentes estilizadas, né? Com o estilo daquela componente, né? Então é muito interessante como ele funciona. Eu recomendo muito que vocês dêem uma olhada. Só que nesse curso aqui, infelizmente, a gente não vai estar falando dele nesse momento. Beleza? Então vamos voltar aqui e vamos continuar a nossa estilização, né? Aqui esse texto, né? Após excluir, você não poderá reverter a ação. Se a gente olha aqui no XD, ele tem uma distância entre o botão, tá? O botão aqui, excluir produto. Então, o que a gente pode fazer nisso aqui? Eu posso aplicar um estilo direto no botão, uma margem no topo do botão, tá? Ou eu posso adicionar uma margem no fundo, no bottom desse meu texto. Eu vou decidir por essa segunda opção de adicionar uma margem ao fundo aqui dessa minha uma margem ao fundo aqui desse meu elemento, né, desse meu texto, esse elemento aqui esse span, porque no botão a gente pode estar fazendo isso, mas vai ser meio que um estilo passado em linha, né? E isso não é tão legal, depende muito dos casos, que eu vou ter que meu estilo passado na minha componente e não no meu arquivo de estilo. Como a gente está usando o CSS, em teoria, tá? Todos os estilos devem estar no arquivo de estilo e não em linha, né? Em código. Tem suas exceções, né? Tem os casos que a gente quebra essa regra, mas a gente tenta sempre seguir. E nesse caso aqui, a gente só vai passar uma margem no fundo aqui, margem bottom, né? Na parte inferior aqui desse meu span. E aí vai ficar tudo ok. Beleza? Então, vamos lá aqui no meu VS Code, né? Nesse span aqui, eu vou aplicar uma margem bottom de 100 pixels, tá? Só vou colocar o ponto e vírgula ali. E ele vai dar esse espaçamento do botão aqui para mim. Beleza? Então, vamos seguir. O que mais que a gente pode fazer aqui? Aplicar um padding no container em si, né? O container, ele tem um espaçamento
ele tem que ter um espaçamento, e principalmente na parte superior, né? Superior e inferior. Se a gente olha aqui no XD, nós temos uma margem, né, relativa aqui. Tá quebrado aqui o scroll. Isso. Nós temos uma margem no topo, né, entre a imagem e o topo. E temos também na parte inferior, né, entre o botão aqui e esse fundo. Tá, que a gente vai dar uma olhada aqui qual que são esses valores. 20, né, vamos passar um 20 aqui. E na parte superior, nós temos 70, né. Então, 70 e 20. Então, no container em si, eu vou aplicar aqui um padding. Na parte superior, 70 pixels. No lado direito, 0. Na parte inferior, 20 pixels. E do lado esquerdo, 0 também. Tá? Essa aqui é uma forma de aplicar os 4 valores, né? Começando sempre do topo indo para a direita. De padding, ao invés de eu passar margin top, margin right, margin bottom e margin left. Margin não, né? Padding, a gente pode declarar assim. Tá? Então, salvando aqui. O nosso componente já deu esse espaçamento, e aqui é adicionar um border radius, né? Um raio aqui na borda, para ele ficar ok, né? Então, um border radius de, vamos passar aqui 20 pixels. Vai ficar ok. Perfeito. Então, além disso, o que a gente tem que fazer? Né? Tem o nosso botão, que a cor do botão... Opa, vamos voltar aqui. A cor do botão, né, por padrão, ela está sendo roxo, né? Como o botão é um componente reutilizável, e aqui já vai ser um caso onde a gente vai quebrar a regra que eu acabei de falar, né? É curioso como é que essas coisas acontecem. Mas o botão em si, ele é um componente genérico, né? Ele pode ser usado em qualquer lugar. Num caso onde a gente usa, por exemplo, um style component, a gente poderia estender uma componente, estender a outra e eu aplicar os estilos, né? Estender os estilos. A gente pode fazer isso aqui também no React, nessa estrutura que a gente está fazendo. De algumas formas, tá? Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso falar que o meu botão... Cadê? No Delete Confirmation. O botão, ele tem a propriedade, por exemplo, Color. Que eu passaria aqui, né? Red. Ou alguma coisa do tipo. Isso funcionaria? Funcionaria, mas eu tinha que vir aqui no botão, falar que eu recebo um color, e aqui na componente button, né, eu teria aqui o style, background color, vai ser o color que eu recebo via parâmetro, tá? Poderia fazer assim, iria funcionar normalmente. Outra coisa, e assim, aqui quebraria aquela ideia que eu falei da gente evitar passar o estilo inline. Outra coisa que a gente pode fazer que tem muito no HTML em si, no HTML CSS puro, né? Aqui no React, como a gente está usando o CSS modular, a gente pode estar fazendo isso aqui também, que é aplicar mais de uma classe no meu elemento. Então, esse class name pode ser, por exemplo, delete, pode ser flexible, pode ser, enfim. Aqui isso aqui seriam classes, tá? A classe delete, a classe flexible, a classe container, a classe, enfim, scrollable. Isso aqui vai lembrar o Tailwind CSS, né? Que a gente tem diferentes classes e vai juntando. A gente consegue fazer isso também com o nosso CSS modular, que essa ideia é basicamente essa ideia da string separada por espaços, né? Então, se a gente vem aqui no browser, a gente pode ver que cada elemento tem class, né? O atributo class com o valor de um string, tá? Então, esse class name, no final, ele vai virar esse atributo class, que é um string. E para a gente aplicar mais de uma classe, eu tenho que separar por espaço, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? A gente pode fazer uma interpolação de strings, tá? Usando aqui a crase, né? E aqui a gente usa o cifrão e o parênteses para introduzir um valor. Nesse caso aqui eu vou introduzir esse valor styles container, né?
que é a nossa classe container que eu estou criando lá no CSS, mas eu posso adicionar aqui também styles.button. Pode fazer isso aqui. E por que eu estou fazendo aqui? Né? Porque o botão em si, ele é uma componente que é reutilizável. E ela em si, né, aqui, o botão, ele não espera receber a classe. Tipo, ele não tem um parâmetro chamado class name. Que pode ser um string, né? Ele não tem isso. Se ele tivesse, eu passaria essa classe, esse styles button, aqui no botão, tá? E aí dentro do botão eu faria essa interpolação que eu estou fazendo aqui na minha div. Deu para entender? Acho melhor a gente fazer assim, né? Do que eu acho que eu estou mais complicando a coisa do que ajudando, tá? Então vamos fazer dessa forma aqui para ficar bem claro a ideia. Eu vou apagar isso que eu fiz aqui da interpolação no styles. O meu botão ficou errado aqui, ficou. O meu botão, ele recebe um class name, tá? Então, button, ele recebe um texto, um type, um ícone. Vai ter aqui também o class name, que é uma string e é opcional, tá? Então, eu vou receber um text, vou receber aqui também um class name, tipo, ícone, enfim, várias coisas. E a classe do botão, né, da tag button, aqui eu vou fazer a interpolação, tá? Então, nós vamos ter aqui a crase, cifrão chaves. Esse styles button é o estilo default, né? O estilo padrão. Eu vou dar aqui um espaço e vou concatenar aqui o class name que eu estou recebendo via parâmetro. Certo? Então, se isso aqui... Só que aqui a gente tem que ter um cuidado, né? Porque se isso aqui for undefined, a gente pode ter problema, né? E também não faz sentido, né? Eu ter a string undefined aqui dentro. Então, eu tenho que fazer uma verificação aqui, né? Tipo, verificar se o class name existe, eu retorno class name. Se não existe, eu retorno uma string vazia, tá? Porque no final, e a gente acha que isso aqui tá ficando muito abstrato, mas se tiver undefined lá, a gente vai ter no final essa seguinte string, por exemplo, a classe button e vai ter aqui a classe undefined. Vai estar escrito undefined, né? O que não faz sentido. E desse jeito que a gente fez, se eu não enviar uma classe extra, né? Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Deixa eu só terminar o raciocínio aqui. Se eu não mandar uma classe extra com essa verificação, eu vou ter aqui button espaço, né? Tipo, ele vai adicionar, ao invés de adicionar undefined, ele vai adicionar uma string vazia. Então, vai ficar de boa, né? Não vai causar problema esse espaço em branco aqui. Mas a gente pode resolver isso aqui de outra forma também, que é falando que o class name, por padrão, ele é uma string vazia. Então, se eu não passar class name, ele vai ser uma string vazia e vai ser concatenado aqui string vazia. Eu não preciso fazer uma verificação aqui na hora de fazer essa concatenação das strings. Beleza? Então, agora eu espero que ficou claro aí essa ideia da classe, né? Então, voltando aqui no delete confirmation, eu vou passar aqui para ele uma classe. Eu vou chamar isso aqui de styles.button, né? Vou criar a classe button aqui dentro da estilização do meu delete confirmation. Então, vou ter aqui um button onde o background color vai ser green. Vamos passar um verde aqui. E o nosso botão ficou verde, né? Esse estilo, essa classe foi aplicada no botão e o estilo foi sobrescrito, né? Porque sempre o último estilo que se aplica, os estilos se sobrescrevem, né? Então, como eu passei essa minha classe por cima da estilização padrão, ele se manteve, né? Nesse caso aqui, essa cor vai ser red, né? Um vermelho. Só que a gente pode adicionar esse vermelho no nosso estilo global, né? Então, eu vou colocar aqui a variável red, né? E eu vou pegar esse vermelho aqui do XD.
certo? Que é esse hexadecimal aqui. Beleza? Então, aqui, ao invés de o background color ser esse red aqui, vai ser a variável traço red. Salvando aqui, ele não aplicou. Por quê? É que eu não coloquei o ponto e vírgula aqui, tá? Na definição da variável. Salvando aqui, vai voltar o red, tá? E agora que eu tenho, agora que eu tenho essa classe no botão, a gente pode aplicar mais estilos aqui, né? Não só a cor de fundo, mas eu posso aumentar, por exemplo, o tamanho da fonte, né? Então, fonte size, vamos ver se isso aqui, deixa eu olhar aqui, na verdade, 16, né? Olha, já tá 16 pixels. Por padrão, eu não me lembro. Não, aumentou, né? Aumentou aqui a fonte para 16 pixels. Se a gente analisa aqui a estrutura no botão, né? O botão dentro dele tem o span, né? Que foi onde a fonte size foi aplicada. Mas nesse botão em si, né? Eu posso aplicar uma margem a mais nele. Porque se a gente olha aqui no XD, ele tem um espaçamento maior, né? Entre o texto e a borda do botão. Então, na classe button, eu posso aplicar um padding, né, que é a margem interna, tá? Então, essa classe aqui está sendo aplicada naquele container vermelho, tá? Então, por isso eu vou aplicar um padding. Um padding, nesse caso aqui, é o padding inline, ou seja, na horizontal, de talvez uns 20 pixels. Vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Não aplicou, né? Padding inline 20 pixels no botão. E não foi. Por quê? O botão... o padding inline tá aqui, né? Na verdade aplicou sim, né? Aqui no DevTools, a gente consegue ativar e desabilitar algumas propriedades, tá? Diretamente. Eu não lembro se eu falei isso antes, mas enfim. Tá aplicando aqui o padding inline. É que 20 pixels é bem pouco. Vou colocar aqui 100. E o botão ficou maior, né? Ficou grandão por causa desse padding. Tá, beleza? Então, meio que o estilo é esse, tá? A ideia dessa estilização é essa, né? Aqui a componente ficou finalizada. E o que eu vou fazer nessa aula? Como a aula se estendeu demais, né? Ficou bem grande, a gente abordou bastante coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa segunda... cadê o meu XD aqui? Essa segunda componente, né? Que seria a confirmação, né? Ou, na verdade, o feedback, né? Produto excluído com sucesso, o botão continuar. E essa imagem, eu vou deixar aí como tarefa, né? Como dever de casa, como um desafio, tá? Para vocês criarem aí, baseando no que a gente fez na outra aqui, no delete confirmation, vou criar aqui a componente delete feedback, né? Que vai ter esse texto, o ícone vai estar no GitHub, tá? Talvez aí já esteja, né, na pasta assets, ela já esteja completa, mas vai estar lá esse ícone, essa imagem, né? Que na verdade é um ícone SVG. E, enfim, para você criar essa componente aí. E na próxima aula a gente vai estar fazendo uso delas aí para introduzir no nosso fluxo de deleção de um produto. Beleza? Então, para essa aula é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.